Olá, galera, tudo bem? Estamos de volta agora para apresentar para vocês nessa sexta aula sobre a participação, a presença africana dentro do cenário regional. E quando eu falo regional, eu estou falando aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, que nós chamamos de ciclo do ouro em Cuiabá e o trabalho escravo da mineração. Mas por que eu estou falando isso da mineração em especial? Nós temos que colocar nesse momento que a monocultura canavieira entra em decadência. E isso propõe, então, que apenas São Vicente comece a passar por altos problemas de mão de obra e que começa o investimento em cima, principalmente em cima do aprisionamento de índios. Porque a mão de obra escrava era muito cara. Mas em Sabará, em 1693, quando falo Sabará, estou falando do estado de Minas Gerais. Sabará foi o primeiro núcleo populacional de Minas Gerais. Lá começa, então, a descoberta aurífera e que começa a expandir, então, e a propiciar um segundo momento econômico do Brasil, que foi justamente conhecido como o ciclo do ouro. Há, então, um afastamento nesse momento com a monocultura canavieira, e as mãos fortes que trabalhavam até então no cultivo da cana, passa a ser transferida agora para a extração do ouro nas minas que começam a ocorrer e acontecer dentro do Brasil. E em Cuiabá, em especial, nós temos isso a partir da chegada dos bandeirantes. Os bandeirantes paulistas liderados por um sorocabano, Pascoal Moreira Cabral Leme. Quando eu falei sorocabano é porque é natural de Sorocaba, São Paulo, que ao sair de São Vicente, junto com um grupo com o propósito de prear índios, isso, eu usei o termo prear porque vem do castelhano, prender, aprisionar. A intenção primeira desse grupo era aprisionar índios de região distante, como já foi explicado em aulas anteriores, porque você teria como mantê-lo mais tempo dentro de uma região que ele não conhecia. E eles começam a fazer essa aventura, cruzando inclusive o tratado da linha de Tordesilhas e adentrando para o centro-oeste. E isso faz com que uma viagem muito complicada, porque você tinha que sair de São Vicente, passar por 27 cachoeiras e saltos de cachoeiras acima de 20 metros. A topografia dos rios era diferente. E uma viagem dessa não levaria menos que 6 meses de viagem por água até se chegar aqui. Cerca aí de aproximadamente 3.000 quilômetros para se fazer. E quando você chegava no Varadouro de Camapuã, você teria ainda uma média de 15 quilômetros para você fazer a pé, trazendo as embarcações, puxando por terra até voltar no leito novamente. E qual foi a surpresa quando esse grupo chega em Cuiabá? Eles chegam aqui na região que nós acreditamos ser de São Gonçalo, Beira-Rio, hoje, outrora São Gonçalo Velho, ali pararam para pouso e refazer-se novamente da viagem exaustiva. E quando começam a encontrar nas margens do rio pepitas de ouro. Estava começando, então, um momento diferenciado na história de Cuiabá. A descoberta do ouro começa a mudar a proposta de mão de obra, de aprisionamento de índio e investir-se em cima da mineração. Mas era ainda o início. São Gonçalo teve uma vida muito rápida, apenas de 10 meses, onde eles ficaram até ali aquartelados, e depois Antônio de Almeida Lara, um bandeirante que fazia parte do grupo, consegue encontrar entre uma bifurcação de 2 rios, ouro naquela região. Então, eles migram dessa região para um local chamado Forquilha, Arraial da Forquilha, localizado ali no Cochipó do Ouro. Mas foi com outro bandeirante, que nós chamamos de bandeirante agricultor, que vai surgir um momento épico na história de Cuiabá. Esse bandeirante atende pelo nome de Miguel Sutil de Oliveira, cujo mesmo tem um nome numa avenida muito importante de Cuiabá, que tem mais de 15 quilômetros de extensão. Ele havia plantado roças de mandioca, hoje no local histórico de Cuiabá, chamado Morro da Luz,
Este Morro da Luz, que em 1983 foi tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e recebeu a homenagem, então, de um bandeirante que esteve aqui um ano antes de Pascoal Moreira Cabral. Então, aquele parque, esse Morro da Luz, recebe o nome de Parque Temático Antônio Pires de Campo Morro da Luz. Então, para quem não sabe, o Morro da Luz, em 1983, quando foi tombado pelo município, ele homenageia, então, com o nome do primeiro bandeirante que aqui chegou, Antônio Pires de Campo. Bom, neste local, acreditamos que havia um grande roçado de mandioca, que em outras regiões recebe o nome de aipim, em outros lugares ainda de macaxeira, mas aqui era mandioca. E ele, querendo então ter um produto muito utilizado, principalmente no tratamento da malária que havia nesse momento usando, onde os mineiros estavam passando por sérias situações de saúde devido à questão da malária, ele pede que 2 batedores índios vá descobrir e procurar mel da Europa, que era justamente para ser utilizado nesse tratamento. Pois bem, ao invés de trazer mel, eles vão trazer 2 grandes pepitas de ouro, que nós podemos até dizer pedras de ouro, visto que uma tinha 180 gramas e a outra cerca de 220 gramas. Chamou a atenção de Miguel Sutil de Oliveira e eles então é conduzido pelos índios até o local onde eles haviam encontrado essas pedras. E qual foi a surpresa? Ali, no sopé da Colina do Rosário, onde hoje encontra-se a igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, outrora denominado Campo do Arnesto, ele começa a encontrar a maior mancha de ouro da história do Brasil naquela época. O ouro era tanto que em 33 dias, colhendo, pegando as pepitas que havia em toda aquela extensão, principalmente num córrego que passava em frente dessa colina, denominado de Prainha pelos bandeirantes, cerca de 400 arrobas de ouro foram extraídos em 33 dias. Para deixar vocês melhores informados a respeito do que eu quis dizer com arroba, levando-se em conta que cada arroba é 15 quilos, eu estou falando que em 33 dias, Miguel Sutil conseguiu colher daquela região cerca de 6.000 quilos de ouro, ou 6 toneladas de ouro, ali dessa região. Começava a chamar a atenção não só do Brasil naquele momento, mas principalmente da capitania de São Paulo. Mas para aí, vocês poderiam fazer, mas para um pouquinho, o professor Oscar acabou de dizer algo que parece que ele não está conhecendo as regiões do Brasil. Cuiabá, Mato Grosso, fica na região centro-oeste. Ele está acabando de falar sobre a capitania de São Paulo, aonde está localizado na região sudeste. Não. A extensão de Mato Grosso, devido à questão do próprio Tratado de Tordesilhas, tanto a região de Goiás, Minas e Mato Grosso, compreendia a capitania ou território de São Paulo. Apesar da distância e das localizações, Mato Grosso fazia parte da capitania de São Paulo. E isso vai chamar a atenção do capitão-general, o governador de São Paulo, que ao informar Portugal sobre a descoberta aurífera naquela região, toma então toda a providência, principalmente a partir do momento que o governo português autoriza que vá ele em loco até a região, ver o que é essa nova zona mineradora. E isso vai acontecer. Surge o Arraial das Minas do Cuiabá. E esse arraial vai fazer uma migração fantástica da região do Arraial de Forquilha, que volta todo para o centro, onde hoje nós compreendemos o centro de Cuiabá. E a conversa e a informação desse novo achado faz com que várias regiões do Brasil, e até mesmo portugueses, venham para Cuiabá. Para você ter uma ideia sobre a questão desse translado que vai haver nesse momento, para se chegar de um ponto a outro, Belém do Pará,
As pessoas que locomoveram de lá para se chegar até Cuiabá, eles chegavam a fazer até 2 anos de viagem navegando para se chegar aqui. Então, o que chama atenção por um lugar tão distante, tão longínquo, como Cuiabá, foi o ouro de boa qualidade, conhecido como ouro aluvial. Mas para aí, o que é o ouro aluvial? Diferentemente das minas de Minas Gerais, que é um ouro subterrâneo, o ouro encontrado em Cuiabá foi na flor da terra, como é a denominação de aluvial. Ou seja, nas margens de córregos, rios e até mesmo em torno da igreja. E isso, então, faz com que vai surgir, dentro desse espaço, violências, principalmente em busca de melhor se posicionar dentro das minas. E isso vai atrair também a questão da segurança. E é nesse momento que Rodrigo César de Menezes vem para Cuiabá, vem para fiscalizar e saber como estava a situação dentro das minas. Bom, as minas do Cuiabá é uma coisa de interessante, o ouro aluvial é muito interessante. Rodrigo César de Menezes, governador da capitania de São Paulo, chega em Cuiabá em torno de 12 de outubro de 1726. E quando eu falo que é a chegada desse povo aqui, eu estou falando que houve um deslocamento de todo o aparato administrativo de São Paulo para Cuiabá. Cerca de 3.000 pessoas acompanharam Rodrigo César de Menezes de São Paulo até Cuiabá. Muitos para fazer a segurança dessa autoridade. Utilizaram cerca de 311 embarcações. E a maioria delas eram justamente guiados pelos africanos, pelos negros, pelos escravos, que faziam também a questão da navegação. O que acreditamos ser o primeiro momento da chegada de escravos dentro de Cuiabá, que foram imediatamente recolocados para o trabalho na mineração. Rodrigo César de Menezes, quando chega aqui, ele logo percebe o quanto é rico a região. E o aparato administrativo tinha que ser colocado imediatamente. E ele pensando, colocar a mão forte da coroa portuguesa nessas novas terras, aonde o ouro brotava na flor da terra, ele vai então elevar Cuiabá à condição de vila. Como assim, professor? Cuiabá era arraial, e um arraial era administrado pelos próprios mineradores que havia na região. E ele sendo elevado à categoria de vila, o aparato era agora fiscalizador em nome da coroa portuguesa. E dessa forma, em 1º de janeiro de 1727, no local onde hoje encontra-se a histórica praça chamada Praça da Mandioca, ou a Praça Conde de Azambuja, que também foi redenominado para a Praça Dona Bembém, ali teria sido onde foi elevado o Pelourinho. O Pelourinho tem uma função muito interessante nesse momento. Por que ele tem essa função interessante? Porque é justamente o local onde eram citadas as leis e as regras, principalmente das leis manuelinas, que iria ser colocado em prática dentro desse novo território. Então foi criada uma Câmara Municipal, onde 3 homens, conhecidos como os homens bons da região, aqueles que tinham maior respeitabilidade dentro da mineração, seriam os vereadores. Teria que criar também a questão da segurança. Então, um guarda-mor, que é aquele que iria fazer toda a questão administrativa da segurança do local, criou-se também a questão do judiciário, tá? Onde um juiz de câmara iria vir aqui para julgar todo aquele que cometesse delito, e os fiscais que iriam coordenar principalmente as zonas mineradoras para retirar daí os impostos para ser tolhido para a coroa portuguesa. Entendemos, então, o quanto mudou a região a partir do momento da coroa portuguesa colocar sua mão forte dentro das zonas mineradoras. Mas um detalhe interessante, pessoal, é que de outubro de 1726
até agosto de 1727, pasmem, Cuiabá foi a capital de São Paulo. Isso capital de São Paulo durante próximos aí de 8 a 10 meses, porque o aparato administrativo de São Paulo veio todo para Cuiabá. Então ele começava a gerenciar toda a capitania aqui de Cuiabá, em todas as capitanias de São Paulo. Então Cuiabá, por 10 meses, tornou-se a capital de São Paulo. Uma novidade sobre isso, hein? Uma curiosidade interessante. Cuiabá já foi a capital de São Paulo por 10 meses, devido justamente a esse translado que veio de São Paulo para Cuiabá, e aqui ele despachava para a capitania de São Paulo. Pois bem, dentro desse sistema, nós temos também uma coisa que agora torna-se mais histórica. Uma corrente diz que esses escravos teriam chegado junto com a equipe, o grupo de Rodrigo César de Menezes, os primeiros escravos a chegar na nossa região. Pois então nós temos um símbolo dessa luta que começa a surgir em Cuiabá, que foi justamente a construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Veja bem, eu não disse igreja de São Benedito, eu disse a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Por quê? Porque ela foi construída justamente por um grupo africanos escravizados que trabalhavam na mineração ali em torno da colina do Rosário. Esse grupo era denominado Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Que ocorreu esse grupo teve também uma ramificação também em Minas Gerais e em muitas zonas mineradoras ocorridas no Brasil. Eles eram justamente aqueles devotos a Nossa Senhora do Rosário, que é justamente a padroeira dos negros escravos. São Benedito não vai surgir nesse momento ainda. Mas por quê? Porque, veja bem, São Benedito ele foi canonizado santo a partir de 1807 pelo Papa Pio VII. Então, a canonização dá aquele propenso a ser uma divindade, a ser um santo. A santificação ocorre em 1807. E a igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela foi edificada em 1730. Então, não poderia ter sido construída em louvor ao santo negro, o santo que tem um conhecimento e uma devoção a nível de mundo, devido à questão da sua canonização, que só ocorre em 1807. Então, no primeiro momento, a igreja foi construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E essa região leva-se em torno aí de 5 anos para a sua construção. É bom que se diga que a arquitetura daquela igreja era colonial barroca, toda ela feita de taipa de pilão e adobo. Quando eu falo adobo, tem uns que usam a situação de adobe. Tudo certo. A diferença também é que se você pegar um tijolo de adobe e um tijolo de uma casa natural dos dias atuais, das casas de hoje, cada tijolo é em torno de 900 gramas a 1,2 kg. Já um tijolo de adobo compreende em torno de 14 a 18 quilos cada tijolo. As taipas de pilão, ela vem antes mesmo do nascimento de Cristo. É antes de Cristo. É feito justamente quando você levanta 2 madeiras, 2 valas naturais, levantando, edificadas, e você coloca todos os segmentos, todos os restantes de materiais que tiver ao seu lado. E muitas daquelas vezes, você não tinha liga. Então, você precisava, cada vez que você colocava esses redões de argilas, cheio de pedras e restos de construção, restos de plantas, palhas secas, usado até mesmo na fabricação dos tijolos, você, ao elevar, e para ela pegar a substância, eles misturavam ainda com estrume de boi. O estrume, junto com o material, e em algum momento, para se ter liga, eles colocavam também o sangue do animal. E a elevação dessas construções, ela predomina até hoje no centro histórico de Cuiabá. Só que se você parar para ver o quanto estão passando por decadência, é devido à questão também do material que ela foi construída. Como assim? Leve bem, eu acabei de dizer para vocês que dentro das construções iria
o estrume de boi. Com isso, você faz com que tenha adubo orgânico dentro desse material. Então, se você não colocasse as eiras e beiras e tribeiras para que a água da chuva e as construções coloniais da época, os casarões e casas da época, eram de duas águas. Duas águas dentro de uma arquitetura significa que ela tem apenas duas caídas. A caída quando a água cai para o fundo da casa e para a frente. Então, era mais ou menos nessa condição. Então, você precisa colocar aqui as eiras para que a água não escorra e lave todo esse paredão. Porque, ao fazer isso, ela penetraria dentro desse produto, dentro desse material, dentro desses paredões e encontraria esse produto chamado adubo orgânico que eu disse para vocês, que é o quê? O estrume que foi colocado dentro desse material. Ao chegar em contato com ele, essas pequenas graminhas que foram comidas pelo boi e depois depositadas em suas fezes, iriam germinar e umas plantinhas iriam brotar nas paredes, que nós chamamos de trepadeiras. Ao surgir isso, ela vai danificar todo o material. É o que acontece com muitos casarões que estão no centro histórico de Cuiabá e alguns até mesmo em centros interessantes, como até mesmo de Minas Gerais e da Bahia. Esse tipo de material causou danos irreparáveis, mas a igreja conseguiu constituir um legado histórico com as mãos dos africanos que aqui chegaram. Estamos dando pontapé, então, de como foi a chegada afro na mineração de Cuiabá. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Valeu, galera!